A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus venha abençoar a vida, que Deus venha abençoar a casa, que Deus venha abençoar os sonhos e projetos dos meus irmãos, nesta quarta-feira. Deus venha dar força, Deus venha dar sabedoria, Deus venha dar entendimento para nós, nessa quarta-feira, em nome de Jesus. Na mensagem de hoje, eu queria compartilhar algo que é muito lindo e mexe muito comigo, que lembra da minha vida, lembra de como eu era e como muitos me julgavam e como muitos me julgam até hoje, mesmo vendo a mudança que Jesus Cristo fez na minha vida. E eu queria compartilhar o que Deus trouxe ao meu coração, esse dia buscando intimidade com Deus, junto com vocês que irão ouvir, E eu queria meditar numa passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso 1. E diz assim, na minha Bíblia: Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali o quadrúpede da terra, animais selvagens e répteis, e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Amém, meus irmãos? A palavra é muito linda e ao mesmo tempo nos revela como naquela época, na época de hoje,
Existem tantos religiosos, né? Pessoas apegadas a doutrinas, a ensinamentos que não é poder e salvação, né? Como é o Evangelho de Cristo. Na igreja onde nós congregamos, essa semana eles viveram, né? A semana da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. Fizeram uma cantata, um coro muito bonito, com louvores espirituais, né? Adorando ao Senhor, lembrando, né? A palavra foi voltada para isso. E eu creio que uma igreja de verdade, que não prega esse evangelho, uma igreja que acha que existe outro meio de ser salvo, de alcançar a graça, a não ser pelo evangelho de Cristo, é uma igreja morta, é uma igreja perdida. Porque o que é a igreja? Se ela não acreditar e se ela não viver a mensagem de Cristo, o evangelho que Cristo pregou, um evangelho de arrependimento, um evangelho de sacrifício, de renúncia, de poder, de transformação, de quebra de paradigma. Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho muito linda essa passagem. E ele fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê que conflita bastante o não pereça e tenha vida eterna. Quer dizer, aqui na Terra, essa carne é perecível, ela tem um tempo, ela tem uma validade igual um alimento. Mas todo aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna, ele não morre. Todo aquele que crê em Cristo, ele vai ser ressurreto como Cristo, ressuscitado como Cristo. Todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, no Evangelho de Cristo, que entrega a vida a Cristo e é batizado por esse Evangelho, ele vai ser ressuscitado e vai viver com Cristo eternamente. Mas nessa terra, nessa carne, nós temos uma validade. Um dia todos nós morreremos, partiremos, né? Um dia todos nós vai ter um fim como teve o início. Agora o importante é conhecer a Cristo e o Evangelho de Cristo, que é poder, para saber que essa morte da carne é só uma morte natural que vai acontecer para todos. Um dia Davi falou assim para o filho dele, Salomão: filho, eu estou indo para o caminho de todos os mortais. Quer dizer, a minha vida nessa terra, o meu tempo está chegando ao fim, como de todos vai chegar. E ele falou para Salomão ser homem, ser corajoso, né? E Cristo, ele veio na terra e nos mostrou que aqui nós vamos ter aflição, angústia, dores, passaremos por lutas, percas, tristezas, mas para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo, a terra, o que a terra proporcionou para ele, ele venceu tudo, ele ressuscitou, venceu a morte, e hoje ele está glorificado à destra do Pai. É nesse evangelho que nós temos que crer, e a Bíblia vem dizendo assim, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele, por mais que tinha recebido o Espírito Santo, por mais que ele tinha ouvido e estava sendo instruído pelo Espírito Santo, tem coisa dentro da gente ainda que não muda, que a nossa conversão ela é diária, ela é constante. Nós estamos em constante conversão, em mudança da nossa natureza caída, da nossa natureza terrena, falha, para uma vida de Cristo, com pensamento de Cristo, com olhar de Cristo, com viver de Cristo, né? E Pedro, ele teve uma visão, ele teve uma visão, a Bíblia fala que ele entrou em êxtase, né? E ele teve uma visão dos animais que desciam, né? No manto branco, no lençol branco, de todas as espécies. E os judeus, eles não comiam, eles achavam que isso era impuro.
Só que aí a voz falou para Pedro: o que eu purifiquei é puro. Mas Pedro ele levava mais em conta a religião do que o que Cristo ensinou. Cristo nos ensinou a olhar com os olhos não religiosos, não doutrinados, mas com olhos de amor, de ver realmente os sinais, a mudança. E Pedro ele estava nesse processo. Ele já era cheio do Espírito Santo. Ele já tinha sido selado. Só que ele ainda precisava. E quando ele teve esse êxtase, essa visão, e na terceira vez, ele se põe, no capítulo anterior, fala que ele se põe a pensar, a entender o que era aquilo, aquela visão. E quando ele estava meditando e querendo entender, apareceu os servos, né, de Cornélio, falando para ele que o senhor dele tinha chamado ele, né, para ir ter com ele. E quando ele chega, a Bíblia relata aqui que Cornélio fala: um anjo me apareceu e pediu para que eu mandasse buscar você em Jope, né, para que ele anunciasse, né, a palavra, né. Ele falou assim: ele trará uma mensagem da qual serão salvos você e os da sua casa. Olha só. Um anjo apareceu a Cornélio e falou: traga esse homem, esse apóstolo Pedro, ele vai trazer uma mensagem pela qual vocês serão salvos. Quer dizer, a Bíblia fala que Cornélio era um homem justo, honesto, que dava esmolas, quer dizer, que praticava caridade, que tinha um coração voltado para Deus, que não era apegado às coisas materiais. Cornélio era um homem de Deus que temia a Deus. Só que ele ainda não tinha ouvido a mensagem da salvação de Cristo. E é isso que eu queria falar com vocês um pouquinho hoje, né? Muitas das vezes nós temos um coração voltado para Deus, somos obedientes, praticamos as obras que Deus manda, fazemos obras. Mas se nós não acreditarmos e se nós não recebermos o Evangelho puro e verdadeiro da morte e ressurreição de Cristo, se nós não recebemos o Evangelho de Cristo no nosso coração, as nossas obras são como um pano de trapo, não serve para nada. Não é as nossas obras que vai nos salvar, não é a caridade, não é nós sermos hospitaleiros, não, nada disso. Nós só somos salvos e alcançamos a salvação através do sacrifício de Cristo, através da graça que foi derramada, quer dizer, o favor não merecido, né? Através do sacrifício de Cristo na cruz. Uma igreja que ela acha que vai ser salva porque você é dizimista é uma igreja mentirosa. Que diminui o sacrifício de Cristo achando que é por causa do dízimo que você vai ser salvo. A igreja que fala que você só vai ser salvo se você guardar o sábado, onde a Bíblia vem dizendo no Novo Testamento que o sábado não é um lugar nem um dia. O sábado é um ser, é uma pessoa. O nosso descanso, o nosso repouso das nossas obras está em Cristo. É Cristo. Uma igreja que fala que se você não guardar um sábado, você não vai ser salvo. É uma igreja que anula o sacrifício de Cristo, põe de escanteio, diminui tudo que Cristo passou. Então, quer dizer, Pedro, ele foi, antes dele ir a Cornélio, Deus já falou com ele. Deus já falou com ele, mostrou que naquele lençol onde tinha os animais, tinha os répteis, tinha os animais do campo, tinha os animais do céu. Quer dizer, Jesus ele veio para toda a tribo, nação e língua. Todo aquele que o aceitar e o confessar que ele é o Senhor e suficiente Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Cristo e viver uma vida de obediência, seguindo os caminhos de Cristo, esse será salvo pelo sacrifício de Cristo, não por obras. E Pedro, quando ele chega naquele lugar, ele vê Cornélio expressando o que o anjo falou para ele. Eu imagino que testificou aquilo, a visão que ele teve.
E aí a Bíblia vem falando que Pedro, ele anunciou o Evangelho de Cristo, o que Cristo passou, o que Cristo ensinou, o que aconteceu. Eu sei que muitos lembram da morte, do sacrifício de Cristo, numas datas festivas, mas o cristão, ele leva o sacrifício e o amor de Cristo todos os dias. Ele não tem uma data para comemorar. Ele não tem uma data específica para relembrar. Ele está sempre se humilhando e reconhecendo o sacrifício, o valor, o amor, a entrega, a renúncia de Cristo. E como é somente por esse amor e essa mensagem poderosa da vinda de Cristo, do anunciar de Cristo, do que Cristo passou, que o sangue dele purifica, que nós seremos salvos, tocados, libertos, restaurados. A nossa mente vai mudar, o nosso coração, o nosso pensar. E Pedro, ele descobriu, e a Bíblia fala aqui que é uma coisa muito linda, enquanto ele pregava a mensagem, olha só, Pedro não impôs as mãos, Pedro não fez orações, Pedro pregava. A Bíblia fala assim, quando ele começou, no verso 15 fala assim, ó, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Olha só, quando você começa a ouvir a mensagem do Evangelho de Cristo, como é poderosa a mensagem de Cristo, quando você já tem um coração ali que está todo envolvido a aprender de Cristo e você começa a ouvir a mensagem, é como se Cristo penetrasse no seu coração, é como se o Espírito Santo descesse como uma cachoeira sobre você, como corresse um rio, aleluia, glória a Deus. Esse Evangelho é tão poderoso e tem que ser pregado. Às vezes tem pessoas que estão perdendo tempo, pegando teorias, se isso é mais importante que aquilo, isso que aquilo. O importante é pregar Cristo, pregar a mensagem da cruz, que Jesus veio e pagou o preço pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras fomos sarados, por ele fomos libertos, por ele somos salvos. O caminho é Cristo, a verdade é Cristo. Cristo disse, eu sou a verdade, o caminho é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, se nós não aceitarmos a Cristo, não mudarmos a nossa vida, vivemos em obediência ao Evangelho que Cristo pregou, vivendo o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos, não vai ter. Mas eu faço obra, eu faço caridade, eu faço aquilo, não importa. É somente por Cristo, através de Cristo, o sacrifício de Cristo que nos salva. E Pedro, ele viu o que aconteceu com aquele povo, a mesma coisa que aconteceu com eles no dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro, ele viu que era a palavra de Jesus, a mensagem que ele estava pregando. Quer dizer, meu irmão, não adianta a gente ficar tentando iludir as pessoas na igreja. Vamos fazer isso para atrair pessoas, vamos fazer aquilo. Vamos convidar para isso, para aquilo, não. Como nós vamos evangelizar, vamos falar do quê? O que você está precisando? Você quer uma cura? Quer isso? Quer está querendo prosperidade? Não, irmão. Você quer ver a pessoa mudar? Fale de Cristo, fale do amor de Cristo. Quando for evangelizar para um jovem, para um adulto, para um ancião, fale de Cristo, fale do Evangelho de Cristo. Não tente romantizar o Evangelho, não tente inventar coisas, seja simples, natural, como Pedro foi. Ele foi pregar a mensagem de Cristo, da cruz de Cristo, sacrifício de Cristo, o perdão de Cristo. E a Bíblia fala que quando ele começou, olha só, o coração daquele homem, como já estava todo quebrantado para aceitar o Evangelho. Ele ainda não tinha ouvido falar daquele Evangelho, como esse Evangelho é poderoso. Talvez tem pessoas no nosso meio
que são religiosos e ainda não ouviu falar desse Cristo, um evangelho simples, puro, um evangelho onde não é pesado, é suave, um evangelho onde é gostoso de viver porque é por amor, por reconhecimento, por gratidão, não por interesse, por constrangimento, mas por amor. E olha só o que a Bíblia vem falando, né? E fala aqui no 17, pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? E aí a Bíblia vem falando, ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Olha só, depois que Pedro ele contou todo o testemunho, aqueles judeus, até os apóstolos, que eram da circuncisão, ouvindo aquilo, reconheceu que só Deus poderia ter feito aquilo na vida do gentio. E eles já não se opuseram ao que Pedro foi fazer, estar na mesa de um pecador. Ele não estava, deixa eu deixar bem claro uma coisa para vocês, ele não estava na roda dos escarnecedores, comendo, bebendo, festejando. Ele foi levado pelo Espírito para pregar o reino, para pessoas que queriam ouvir de Cristo. É diferente, porque tem pessoas hoje que falam, se me levarem para um lugar e ali estiver tendo uma festa, eu vou porque eu sou cristão, eu sou luz, eu vou dissipar as trevas. Não, pelo contrário. Você vai ser contaminado pelos filhos das trevas, porque eles são mais hábeis que você. Então, deixa eu te falar, Pedro ele foi com um propósito levado pelo Espírito a não julgar as pessoas por serem gentios, não serem praticantes do Evangelho ou ainda não terem ouvido. Ele foi levado pelo Espírito porque ali havia um homem que já cria, só não tinha ouvido. E quando ele ouviu a mensagem, ele se entregou a Cristo e ele foi batizado. Então, assim, tem muita gente que usa algumas palavras para distorcer o que é santo. Então, eu gosto de enfatizar muito essas coisas, porque senão a gente acaba se tornando um produto do meio, né? Mais um que se sujeita. E eu não quero ser um desses. Eu também não quero ser um julgador, um religioso, mas não quero ser uma pessoa que abre concessões para coisas erradas. Então nós temos que andar vigilantes. Eu falava com um pastor da nossa igreja sobre algo no domingo, ele falou assim, o cristão ele tem que ter uma maturidade espiritual para saber aonde deve estar, como se pôr. Eu achei muito bonito. Então assim, Pedro ele foi até aquele lugar levado pelo Espírito, porque aquele homem orava a Deus e a Bíblia vai falar que a resposta à oração dele foi essa. Olha a diferença. Aquele homem não estava praticando coisas erradas, ele estava buscando a Deus, querendo conhecer a Deus, e aí Deus enviou o mensageiro dele. E aí até aqueles que se opunham, né, pela religião, ouvindo o testemunho de Pedro, ele falou, não tem como ele se opor. E aí eles louvaram e adoraram ao Senhor, porque Jesus ele veio para aquele que estava perdido. Jesus ele veio para o doente. Jesus veio para aquele que estava cego. Jesus veio para aquele que estava em trevas. A Bíblia fala que Jesus, numa da parte do evangelho dele, ele fala assim, eu não vim para os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. Quer dizer, ele veio para aquele que não conhecia, aquele que era escravo, enfermo da carne, aquele que sofria na mão de Satanás. Jesus ele veio para nos libertar através do sangue dele. Jesus ele veio para vencer a morte e nos dar graça. Jesus ele veio para nos mostrar que existe um caminho excelente, porque nós não conhecíamos. Só que muitas das vezes as pessoas esquecem que Jesus veio para isso. Jesus ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele veio por mim, por você e pelo mundo todo.
Mas a Bíblia fala que o mundo rejeitou a Cristo. Então, assim, Cristo ele veio, a mensagem tem sido pregada, muitos têm rejeitado, mas muitos têm aceitado. Só que o que acontece? Tem uma passagem na Bíblia que fala que eles não entram pela porta e não deixam quem quer entrar. Esses são religiosos. Eles não querem renunciar à sua vida por Cristo. Na hora de decidir por Cristo, eles não decidem, mas quando tem alguém querendo entrar pela porta, eles não deixam. Eles impedem. Como? Com a religiosidade, julgando, apontando, enganando, tentando fazer o evangelho se tornar difícil, quando não é. Meus irmãos, sabe, eu sou um desses que conheci a Cristo depois da minha maioridade. Eu era ateu, eu não gostava da Bíblia, não gostava de crentes. Eu era uma pessoa totalmente perdida, sem valor, sem crédito. Eu era mais um para estatísticas, né? Estatísticas, que não viveria muito, mais um jovem, né? Da periferia aí, que não teria futuro, não teria estudo, não teria nada. Mais um na multidão, né? Só que Deus, ele é maravilhoso. E ninguém parte dessa vida sem antes ter recebido a oportunidade de aceitá-lo, de conhecê-lo. E um dia eu enfermo, doente, a minha esposa que já orava muito por mim, assim como minha mãe, meu irmão já orou muito por mim, minha irmã, meu pai eu creio também, da forma dele. Eles oraram por mim, um dia Cristo ele se revelou no meu coração. Como isso, mas eu estava doente, eu fui por necessidade, não vou mentir. Nada me muda, nada me cura, então eu vou ver o que esse Deus pode fazer. E quando eu cheguei na igreja, o pastor que lá estava, ele estava atendendo uma fila de pessoas, ele parou e eu constrangido, fazendo dar remédio, não quis falar com ele, a minha esposa falou, explicou a situação, né, mais ou menos. E ele não falou, você está curado. Ele falou assim, Jesus te ama e eu também. A sua luta é minha luta. Posso te dar um abraço? E aquilo foi como uma dinamite nos muros que o diabo tinha criado no meu coração a vida toda. Implodiu tudo. Como assim o amor de Cristo? E eu fui para casa, eu estava me sentindo bem, não estava com dores mais. E fui para casa todo contente, porque o que eu senti foi bom. Eu passei muito mal na igreja, mas o que eu senti foi bom. As palavras daquele homem, eu creio que veio de Cristo. E quando eu cheguei na minha casa, eu lembrei das dores e eu fui pôr a mão onde doía, né? E aí parece que é a última cartada de Satanás, né? Antes de ver que perdeu. E veio uma dor tão forte que eu caí no chão rolando, aí eu fui pro meu banheiro e eu nunca tinha orado a Deus. E eu comecei a falar, Senhor, me cura, Deus me cura, eu não sabia orar. E não sei até hoje, né? Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. E quando eu falava Deus me cura, parecia que a dor só apertava, estava me torcendo por dentro. E os meus familiares, minha esposa por fora lá, falando que ia chamar o médico, ia chamar a ambulância. E teve uma hora que a dor apertou tanto que eu estava debruçado, né? Sobre a privada, né? Sobre a tampa da privada, aí eu botei a cara no chão, no ladrinho do banheiro. E eu fiz uma oração bem simples e verdadeira no meu coração. Para quem me conhece sabe que eu tenho horror a médico. Além da dor que eu senti, eu tenho horror a médico. Horror assim, não aos médicos, tá? Mas ir no hospital
eu não gosto. E eu falei assim para Cristo, eu falei, Senhor, não importa o que eu vou passar, eu quero conhecer o Senhor. Se o Senhor permitir, eu quero te conhecer. E não importa. Aí eu falei para Deus, assim, o que eu senti naquela igreja foi muito bom. Nunca tinha sentido. E naquele momento, meus irmãos, parece que dentro de mim começou a se formar um tornado e eu só comecei a chorar, chorar, chorar. E quanto mais eu chorava, mais aquele negócio parecia que estava me esvaziando. Parecia que eu estava sendo tirado tudo de dentro de mim, sabe? Eu estava me sentindo vazio, fraco, e eu só chorava. E o pessoal lá de fora achando que eu estava morrendo. E ali eu fui curado. Falou, irmão, você está falando do milagre. Gente, eu fui curado do físico também no meu banheiro. Foi muito lindo. A dor que eu senti era terrível. Mas eu fui curado do espírito, da alma, sabe? Um peso que eu carreguei a vida toda, de maldição, de coisas erradas que eu fiz. Não importa, né? Não vem ao caso falar o que eu fiz de errado ou não, quando eu desconheci a Cristo. Talvez não vai edificar muito você, mas eu fiz muita coisa errada. Muita coisa que eu me envergonho, e como eu falo para os irmãos, eu aprendi até com o apóstolo Paulo. Talvez o irmão que fala aqui para vocês é o pior dos piores. Por isso que eu acho que eu tenho que vigiar mais, me santificar mais. Eu sou bem rígido e rigoroso comigo por causa disso. Porque eu sei como o diabo é sorrateiro. Só que ali no meu banheiro, Deus ele tocou na minha vida. Ali eu comecei um processo de conversão. Ali eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a meditar e eu passava as noites em claros e eu queria aprender de Cristo. E hoje a palavra para mim é como água cristalina, eu amo e me alimenta e me sacia. Ela é simples para mim, sabe? Ela é muito rica em tudo para mim. Eu aprendo. O meu modo de viver está aqui. Tudo que eu preciso está na palavra. É ela que me fortalece, ela que me anima. O falar de Deus ao meu coração é através da palavra. É a palavra que me sustenta. Só que o que acontece? Muitos até hoje falam assim, aquele ali, como que aquele ali prega? Como é que eu vou me sujeitar a ouvir a Deus através da boca daquele ali? Muitos religiosos, sabe? Eu vejo que olham torto, porque muitos são apegados a cargo, né? E até os irmãos aqui da igreja, onde a gente congrega de sábado, eles falam assim, você é o nosso pastor, tudo. Eu falei, não, eu sou outra coisa. O que é outra coisa? Eu não sei, deixa Deus discernir. Porque eu vim de um lugar onde as pessoas enalteciam cargos, não são. Ela enaltecia fama, não comunhão. E eu tenho um pouco de receio dessas coisas. E eu lendo essa palavra aqui, eu sou um dos gentios. Eu sou um daquele que foi agraciado com o Evangelho. Eu sou um daqueles que não tinha valor. Eu sou um daqueles ainda que o mundo e os religiosos olham para ele e falam, isso aí não. Só que eu descobri que existe um que me amou e me deu uma oportunidade de aceitá-lo. E ele se revelou ao meu coração. E eu já ia muito contra ele. E até depois da minha conversão eu tive uma queda tremenda. Pequei contra Deus. E um dia minha reconstrução com Cristo, depois da minha queda, eu orando a Deus, eu falei, Senhor, eu machuquei pessoas, eu fui um mau testemunho, eu machuquei, eu desprezei. E eu senti como
Como Pedro falou que viu, teve a visão, como Cornélio orou e o anjo apareceu a ele. Eu senti dentro de mim, Cristo falou assim, você machucou muito. Eu falei, sim, Senhor. Ele falou, e essas pessoas nunca te machucaram? Eu falei, todos. E Cristo falou assim, então por que quando acontece isso você se afasta de mim? Aí eu falei, como, Senhor? Pecando. E ali Deus me quebrantou e a minha história é muito cheia de dores, meus irmãos, muito cheia de tristezas. Pelos meus próprios erros eu não culpo ninguém. Mas a minha história ela é baseada em amor, em fé, em esperança em Cristo, em misericórdia e graça. Por isso que essa palavra é tão poderosa e quando eu li ela hoje, para trazer para vocês, eu quero dizer para vocês que se o mundo te apontar ou te julgar pelo aquilo que você fez, aquilo que você é, não abaixe sua cabeça, não desanime. Saiba que existe um Deus que te chamou para viver uma vida com Ele, que Ele olha dentro do seu coração e vê os seus sentimentos, vê o seu desejo, vê o quanto você o ama, o quanto você quer agradá-lo. E assim como os demais apóstolos, que depois de Pedro ele ter dado testemunho, eles louvaram e adoraram o Senhor, né, dizendo que Deus concedeu graça e arrependimento aos gentios, foi exatamente isso. Muitos vão olhar para você que está vivendo uma vida com Cristo, mas já viveu uma vida errada, e vão louvar e adorar o Senhor e dizer, Deus concedeu arrependimento e misericórdia para esse homem. E vão glorificar Deus olhando para a sua vida de arrependimento, a sua vida de renúncia, a sua vida onde você escolheu ser amigo de Deus e não do mundo. E essa é a mensagem que eu queria trazer para você. Eu sei que essa palavra é muito rica, que fala do homem gentil que foi batizado no Espírito, que isso é a melhor coisa que um homem pode ter. Sabe, tem muitos na igreja que desejam casa, carros, objetivos, sonhos. Mas aquele que ama Cristo mesmo, de verdade, o objetivo dele é ser cheio do Espírito Santo, transformado, transbordante da presença de Deus. Ele reconhece que ele é um vaso de barro, mas dentro dele tem um ouro precioso, que é o Espírito Santo, que é Deus, que o leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Então, meu irmão, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Que Jesus veio para você e para mim, para todo aquele que nele crê. Ele veio para os enfermos, não para os sãos. Ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para o povo dele, para o povo de Israel, mas esse os rejeitou. E eles desdenharam do sacrifício e graças por isso nós fomos agraciados. E um dia o povo de Israel também será. Porque todos nós seremos salvos pela graça de Deus, confessando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele nós iremos ao Pai. Não vamos por Pedro, não vamos por João, não vamos por Maria, não vamos por anjos. Nós vamos através de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Um dia o salmista falou, quem verá a Deus? Quem tiver as mãos limpas e o coração puro. E é só lavado em Cristo, no sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Que o Evangelho poderoso de Jesus, que é suave, que vem para você que às vezes está cansado, oprimido, sobrecarregado, ele fala, lançai-vos sobre mim, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lança sobre Cristo as suas ansiedades, as suas dores, os seus medos, confia nele e começa a levar a vida como a dele.
Você vai ver, é maravilhoso. Mas leve por amor, por gratidão, por reconhecimento, por entender o sacrifício de Cristo. Não queira viver uma vida com Cristo por interesse, necessidade ou constrangimento, ou por querer fazer parte de um grupo. Que seja sempre por amor, por reconhecer que Ele é o melhor para você. Amém? Essa é a mensagem. Que Deus abençoe essa quarta-feira. Que Deus abençoe essa semana. Que Deus conceda graça aos nossos corações. Que Deus Ele ministre na sua vida. Que o Espírito Santo Ele ministre na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Se você está passando por uma luta, uma dificuldade, ou um medo, ou se você pecou de alguma forma, por falta de experiência, de conhecimento a Deus, ou por uma fraqueza, por falta de buscar, lembre-se, Jesus Cristo ainda é o seu advogado. Um dia Ele virá como justo juiz, e aí não tem o que fazer. Mas hoje Ele é o seu advogado. Clame a Ele, busque a Ele, se humilhe a Ele. Eu sei que se você se voltar para Deus, Deus não vai te rejeitar. Mas se volte de todo o seu coração. Se você está sem força, Ele é a sua força. Se você está com medo, Ele é o seu Pai que te abraça e te protege. Ele é Deus, o Todo-Poderoso Deus, o único e soberano Deus. Não houve e não haverá outro Deus além do nosso Deus. Aleluia. Eu queria orar com vocês, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, sabemos que somos indignos, meu Pai, da Tua presença, do Teu amor, mas o Senhor se deu por nós, Pai, por pecadores e falhos, e reconhecemos nossa insignificância, reconhecemos que somos falhos e carecemos da Sua graça. Por mais que obras que nós fazemos, por mais coisas boas que fazemos nessa terra, não seremos salvos por isso, mas sim pela sua graça, pelo seu sacrifício. Meu Pai, oro ao Senhor e peço ao Senhor, visita os meus irmãos que por algum motivo caíram, por algum motivo se encontram fracos, doentes, enfermos. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o que cura, é o que liberta, é o que trata, é o que salva. Então salva, Senhor, essa vida que se encontra perdida na escuridão, sem destino, sem rumo. Visita esse meu irmão que está no leito de hospital e, se for da sua vontade, restaura a saúde, cura, liberta, Senhor. Mas salva, Pai. Salva aquele que está em agonia, aquele que está chorando, aquele que nesse momento tem desejos suicidas de se matar porque quer acabar com a dor dessa vida. Mostra para ele que existe um caminho, Senhor. Um caminho lindo e belo chamado Jesus Cristo, que salva o perdido, que restaura vidas. Visita as minhas irmãs e irmãos do interior. Visita os meus irmãos da igreja evangélica, avivamento bíblico, não só do campo da saúde, da vila missionária, do Parque Bristo, do Liveiro, mas de todo o Brasil, de todo o mundo. Visita as igrejas também, meu Pai, onde tem sido pregado o seu evangelho poderoso de Cristo, sem nenhuma segunda intenção. Visita, meu Pai, os missionários que têm levado a Tua palavra, como Pedro foi levar a Cornélio, o seu evangelho poderoso. Que o Senhor dê condições, meu Pai, a eles chegarem, meu Pai, em toda cidade, bairro, país, nação, que necessite ouvir falar do seu evangelho poderoso. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor, levante trabalhadores para essa área que é grande. Trabalhadores que vão anunciar o seu poder, o seu reino, sua majestade, de uma forma íntegra, pura, de uma forma, meu Pai, santa, que agrade ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro pelos pedidos de oração, oro para que o restante da semana os meus irmãos venham ser na sua presença, Senhor. Que eles venham ter um encontro com o Senhor,
que eles venham ser batizados pelo Teu Espírito Santo, que eles venham ser fortalecidos pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Meu Pai, eu entrego a minha vida, a vida dos meus irmãos. Que tudo seja para a Sua honra, para a Sua glória e majestade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe. Deus dê força. Deus capacite vocês em nome de Jesus. Fiquem na paz.